Cumprimentar a todos. Queria também felicitar a Agência Nacional de Petróleo nessa celebração em que conseguiu congregar aqui muita gente, muitos parceiros, muito conhecimento sobretudo. Vamos poder ter a oportunidade, como já tiveram desde essa manhã, falamos de um setor que por natureza é especulativo, mas ao podermos ouvir aqui os vários panelistas, estou convencido que de especulativo provavelmente sairemos, o público em geral sairá com uma ideia mais correta daquilo que é a indústria petrolífera. Também notar que nessa sala eu comecei a lidar com a questão de petróleo em São Tomé e Príncipe em 98. Estamos a falar de energia fósseis. De facto, a indústria é uma indústria em que as coisas não acontecem se não se dá tempo ao tempo. E da minha experiência pessoal, de facto, já lá vão 26 anos que eu lido com essa matéria e 26 anos é quase o tempo de vida de um poço, mas o que é verdade é que nós os santomenses, conseguimos ter um pouco de experiência do setor, embora não tendo o petróleo. Começamos com uma fase de sonhos, especulativa. Estávamos também nos finais dos anos 90, era a época em Londres dos IPOs, apresentava-se alguns resultados sísmicos, conseguia-se levantar muito dinheiro no mercado, e também estados como os nossos estávamos a sonhar alto. Por isso fomos também apanhados pela Dutch Disease, em que sem petróleo começamos a antecipar e as despesas públicas começaram a disparar, sobretudo na altura quando tínhamos os bônus, porque estávamos convencidos que o petróleo ia ser logo amanhã e até hoje não temos petróleo. Isso levou-nos a maior prudência. Também, quando fomos para a licitação de blocos, alguns quais só com o cartão de visita ficaram qualificados para ter blocos. Então, tivemos aqui também mais experiências, sobretudo na zona de desenvolvimento conjunto, em que até hoje há uma série de empresas fantasmas sem capacidade, mas que, enfim, impactam aquilo que é o fundamental nesse negócio, que é a exploração e, sobretudo, a aquisição de dados. Não fizeram nenhum trabalho até hoje. Então, com essas más experiências, fomos aprendendo. Mas, felizmente, com os nossos parceiros, nomeadamente, entre eles, posso citar aqui a Noruega, nós avançamos em alguns aspectos, nomeadamente no que diz respeito aos recursos, à transparência, também os modelos do contrato para trilha de produção, no que diz respeito, sobretudo, à zona econômica exclusiva de São Tomé e Príncipe. E eu creio que, depois de alguns anos, nós percebemos que o que era fundamental é a aquisição de dados. A aquisição de dados e criar as melhores condições possíveis para que as empresas pudessem, de facto, trabalharem sem grandes constrangimentos naquilo que é a aquisição de dados, 2Ds, 3Ds, etc. E creio que foi uma boa opção. Concentramos na aquisição de dados, concentrando nós
no desenho de um ativo potencial que tem sobretudo a ver com o clima de negócios, a estabilidade, como referiu aqui, a estabilidade contratual também, jurídica, o respeito das regras, sobretudo agora, o que é mais importante que o risco é o compliance, por isso o respeito do compliance, a boas práticas, de modo que na escolha dos ativos a indústria pudesse dizer, bem, embora São Tomé e Príncipe seja uma nova fronteira, mas pelo menos não há dor de cabeça, as coisas estão claras, não há corrupção, há estabilidade, então vamos também explorar essa nova fronteira. E é isso que nos tem levado à situação de hoje, em que estamos, digamos, numa fase relativamente avançada na busca do potencial comercial, porque o potencial óleo existe, agora é a questão se há ou não há potencial para a comercialização do óleo. Daí que nessa trajetória, entre o sonho até o realismo, eu acho que nós não estamos mal. Estamos bem, isso leva tempo, mas estamos a caminhar com os passos certos. É verdade que, entretanto, o mundo evoluiu e estamos num contexto hoje em que falar de petróleo, falar de gás, quando estamos cada vez mais conscientes dos efeitos negativos da alteração climática, podemos estar aí quase numa contradição. Mas também nós não pensamos que seja tão bem assim a tal contradição. E como governo tentamos também separar as águas. A realidade é que o mundo vai precisar ainda durante muito tempo do petróleo e dos seus derivados. Isso é uma realidade. Não podemos negar. Aliás, há alguns países que defendem que para recuperar o atraso econômico deve-se deixá-los, de facto, eles continuarem com a industrialização baseada na indústria petrolífera e do gás. Mas a verdade é que, como foi dito aqui pela Galp, existe muita gente que está debaixo daquela linha, que é uma linha dos mínimos que precisamos para ter alguma dignidade na vida. Muita população, nomeadamente em África, não tem acesso à energia, à eletricidade. A África é o continente que está a crescer com mais força. A África, 2050, é 1/4 da população mundial. Por isso, não podemos negar que nos próximos anos ainda vamos precisar da indústria petrolífera. Isso temos consciência. E se há uma possibilidade de termos algum benefício, por que não tirarmos parte desse benefício? Temos que fazer. Agora, como é que tiramos parte? Em que condições? Com que requisitos? Com que prudência? E com que tipo de proteção para as gerações futuras, sobretudo? Isso é que é a questão que nos coloca. Daí que o papel do regulador é fundamental e as opções também que vamos fazendo é fundamental. Primeiro, tem que haver petróleo. Tem que chegarmos à conclusão que não há petróleo. Temos que tirar isso ao claro. Para isso, continuamos na exploração. Clima de negócio, que é a única, digamos, vantagem competitiva que podemos ter hoje. Fiscalidade, coerência nas relações entre as várias instituições, alfândegas, impostos, etc. Boas práticas é fundamental.
Depois dos dados da sísmica a falar, continuar a encorajar a perfuração, porque não basta só a sísmica apresentar, enfim, formações interessantes, é preciso saber se há, o que há lá dentro, não é? Porque a formação é formação, mas tem que ser furada. Aí também é um risco, uma decisão de investimento. Aí estamos a falar de bolsos largos e profundos, estamos a falar de centenas de milhões de dólares. Então temos que continuar a ser atrativos para que, na escolha entre Suriname, Namíbia e São Tomé e Príncipe, São Tomé e Príncipe seja escolhido. E isso é um desafio também para nós, é um desafio. E só depois, então, que as outras coisas poderão acontecer. Daí que nós olhamos isso com muita calma e tentamos nos concentrar naqueles fatores em que nós temos o controle. Como eu disse, clima de negócio. Concentrarmos também na questão ambiental, naquilo que nós pretendemos em resultados derivados do investimento. Quando eu falo disso, falou-se aqui do local content, mas também alguns investimentos híbridos que podem servir em termos de infraestrutura ao país com ou sem petróleo. Eu, por exemplo, olho para a logística, a conectividade marítima e a conectividade aérea, ver em que ponto podemos atrair alguns investimentos que não comprometem, evidentemente, o ambiente, mas são investimentos em infraestruturas necessárias, como eu digo, híbridas. Quando estamos a falar, por exemplo, da logística, quando estamos a falar da logística aérea, a logística marítima, alguns serviços prestados à indústria e aos trabalhos a serem desenvolvidos, que podem ser também objeto de investimento direto em São Tomé e Príncipe, mas também fazemos outras opções a nível regional. Estávamos a falar aí da recuperação do custo, mas temos que evitar a duplicação de custo. Isso é uma questão que muitas vezes os países africanos vizinhos não entendem, mas eu defendo isso. Eu digo sempre, bom, podemos utilizar também as vossas bases para servir São Tomé e Príncipe. Então, aí também é uma discussão bastante complexa, porque estamos a falar de custos, por isso estamos a falar de distância, estamos a falar de logística. Será que podemos servir as operações em São Tomé e Príncipe a partir do Ghana, da Angola, ou da Guiné Equatorial, ou do Gabão? Gabão está, Port Gentil está a 12 horas de mar de São Tomé e Príncipe, mas quais são as outras implicações? Como é que nós podemos proteger também os nossos interesses nesses países? É uma questão bastante complexa que muitas vezes os nossos parceiros ainda não entendem. Nós somos panafricanistas economicamente também, mas eles muitas vezes são mais, eu diria, conservadores. Temos um grande país como a Nigéria, que tem uma grande experiência. O que é que nós podemos fazer em partilha de custos também para as operações em São Tomé e Príncipe? É algo que nós temos perfeitamente consciência que seria bom progredirmos. Depois, nós também pensamos que, em contrapartida dessa questão da exploração petrolífera, as empresas também deviam nos ajudar na transição energética. É bom para a imagem delas, aliás, a Total, que agora chama-se Total Energia, tem essa preocupação, o Galp tem essa preocupação, Portugal tem por acaso feito grandes avanços nesse domínio, mas nós pensamos que também podemos, quer com a Shell, quer com os outros operadores, trabalharmos nessa questão da transição energética, porque, como eu disse, petróleo sim, não vamos negar que petróleo vai continuar, mas nós internamente temos outras preocupações
que é a decarbonização do país, que é a transição energética, e com esses parceiros que vêm a fazer negócio, nós temos que ver também como é que eles podem nos ajudar, e esse é um win-win, para que, a nível da nossa transição energética, as pessoas percebam perfeitamente que petróleo é um recurso necessário, é como diamante, é como ouro, é como cacau, mas aquilo que nós fazemos do petróleo é realmente melhorar a nossa vida e criar uma perspectiva de futuro que seja sustentável. Então, é um pouco assim que nós vemos as coisas. O conteúdo local é importante, mas não é por decreto. Eu sou contra criar milionários por decreto e obrigar o conteúdo local a existir por decreto. É preciso que do nosso lado também que possamos reforçar a capacidade dos empresários nacionais, como disse aqui muito bem, informar o tecido empresarial nacional das oportunidades, formar, capacitar, fundamentalmente também a nível financeiro, encontrar modelos que permitem que eles possam ser financiados nas suas operações de investimento, mas ir também olhando isso com muita calma e, mais uma vez, também tirando proveito das parcerias com outros países africanos, outros empresários africanos que passaram por aí. Nós, por exemplo, a nível do local content, temos 2 exemplos aí perto. Temos Angola, com um modelo particular, que muitas vezes foi alavancado pela própria Sonangol, e nós temos também modelos na Nigéria, que são modelos diferentes, mas não tenhamos também ilusões. O local content, se chegar a 10% do CAPEX, é muito, e a coisa demora tempo para nós termos um verdadeiro local content, mas no caso de São Tomé e Príncipe, pode ser realmente transformador. No upstream, claramente, para além da participação da ANP nos blocos, nós não estamos muito convencidos que teremos players santomenses no upstream. Isso também requer muito capital. Aliás, a ANP nunca vai ao cascolo. Mas, enfim, sejamos realistas. Mas eu creio que o que é importante no que diz respeito ao upstream é continuar a formar quadros nacionais, apostar nos quadros nacionais que amanhã poderão servir à indústria onde estiverem, mas não esquecendo que eles são santomenses também. Então é preciso continuar a apostar nesse domínio, mas não deixando também de olhar por experiências bem-sucedidas nos outros países africanos. Temos aqui a Oranto, que é um bom exemplo. Aliás, o Prince Eze é dos poucos africanos, empresas africanas que têm se mantido em São Tomé e Príncipe durante todos esses anos, investindo, e desejamos a empresas africanas desse tipo o maior dos sucessos. O que eu podia mais acrescentar? Dizer que, de facto, na perspectiva que temos do país, é preciso que fique claro: nós queremos um país decarbonizado, queremos um país virado, sobretudo, para o turismo, não é? Queremos um país em que se preserve, de facto, o ambiente sob todas as suas formas, mas queremos também rendimentos. O conseguinte, o petróleo e o gás, eventualmente, que é offshore, ficará sempre, no máximo, numa perspectiva offshore. E aquilo que poderemos trazer inshore será, de facto, sempre com uma preocupação de fazer as coisas as mais limpas possíveis, com menos agressão possível ao meio ambiente. E isso só acontece também trabalhando um outro aspecto, que é a mentalidade e a cultura ambiental. Porque as pessoas têm que perceber que é um rendimento como um outro.
Mas se amanhã tivermos petróleo, nós não queremos que essa euforia nos leve a aceitar tudo de todos só por causa do dinheiro. Só por causa do dinheiro. Eu penso que é preciso que isso fique bem claro, e isso só ficará cada vez mais claro se nós educarmos as pessoas, que as pessoas percebam de facto que é uma commodity específica, mas é uma commodity e temos que lidar com ela dessa maneira, de uma maneira desapaixonada, conhecendo as vantagens, e há muitas vantagens, mas também não ignorando os riscos. Aos operadores, muito claramente, eu acho que lidam já com São Tomé e Príncipe há alguns anos. Penso que vamos continuar nessa linha de relacionamento com uma agência reguladora que é bastante independente, que eu diria tem feito um caminho sem grandes problemas. Essa agência continuará a ser vosso interlocutor com uma grande autonomia. É evidente que, no que diz respeito ao papel social, aos projetos sociais, há sempre um input do governo, porque as prioridades vão mudando, não é? Mas é uma prioridade que toma também em conta as próprias prioridades do investidor, não é? O investidor também tem guidelines, tem uma imagem, tem isso tudo a respeitar. Então é um diálogo que vamos continuar a manter, mas de modo que, de facto, esses processos sociais têm o maior impacto possível a nível da sociedade. Acredito que os próximos, ao ritmo do trabalho que está a ser desenvolvido, eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos, ou estaremos aqui a beber champanhe, ou estaremos na fase de liquidação da ANP para transformá-la em outra coisa qualquer. Mas oxalá que estejamos aqui a beber champanhe, mas eu digo daqui a 5 a 10 anos, porque isso tudo demora tempo. Muito obrigado. Não quer aproximar?